pelo site da Band também. Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas. E eu tô recebendo aqui, junto com a Giovana. Giovana, dá um oi para testar seu microfone. Olá, pessoal, tô aqui. Tô recebendo aqui, junto com a Giovana, duas professoras que vieram aqui conversar, trazer um pouco das pautas. Eu vou abrir o microfone aqui para testar o microfone da professora André. Tudo bem, professora André? Olá, Luiz, tudo bem? Muito obrigada pelo convite. E também a professora Esther. Então a professora Esther está aqui. Tudo bem? Tudo bom, Luiz? Boa tarde. Boa tarde. Então deixa eu só baixar um pouquinho o nosso background aqui para a gente poder conversar e dizer o seguinte. Hoje vocês vieram aqui para falar sobre o 8 de março. Isso? Então eu quero, desde já, agradecer a presença, dizer que o microfone do Luiz da Band está sempre aberto para as pautas que são importantes para a cidade e para as pautas que são que dizem respeito à democracia, que dizem respeito à pluralidade, à diversidade, à luta das mulheres. Agora há pouco estava aqui o pai Felipe também, que é da Umbanda, então a gente também abre espaço para a questão da diversidade religiosa e tudo mais. Então fiquem à vontade. Sejam sempre bem-vindas. Eu quero perguntar o seguinte: qual que é a importância dessa data, o 8 de março, para os nossos ouvintes e para os nossos ouvintes que estão acompanhando o Luiz na Band agora? Fiquem à vontade. Olha, essa é uma data muito importante, né? Uhum. Ela representa aí mais de um século de luta das mulheres, né? De luta por direitos. Só que é uma data que tem sido cooptada aí comercialmente, né? E ela nasce longe disso, né? Ela nasce justamente por conta das lutas das mulheres trabalhadoras aí desde o final do século XIX que vinham acontecendo, até que em 1910 a Clara Zetkin, né? Uma importante camarada e intelectual alemã, ela vai propor numa Conferência Internacional das Mulheres Socialistas que a gente tenha um Dia Internacional de Luta das Mulheres, né? Isso foi aprovado naquela conferência, no entanto, a data ainda ficou em aberto, né? Ela só vai ser pontuada no 8 de março, depois de 1917, por conta de uma greve das trabalhadoras, né? Das trabalhadoras mulheres, de uma fábrica têxtil na Rússia, né? Inclusive este episódio vai despoletar a Revolução Russa em outubro, né? Então vai acontecer em 8 de março no nosso calendário, em fevereiro no calendário russo, e vai culminar com a Revolução Russa, né? Alguns meses depois. E aí no Ocidente, desde então a data é comemorada, né, na antiga União Soviética e depois mais recentemente na Rússia, mas no Ocidente ela cai um pouquinho no esquecimento, né? Nos anos 60 aí, que a luta feminista retoma o debate sobre essa data. E então em 1975 as Nações Unidas, né, propõem a comemoração do Dia Internacional das Mulheres, que eu prefiro chamar de Dia Internacional de Luta das Mulheres, justamente para a gente se posicionar com relação a toda uma cooptação em torno disso, de venda no comércio. Uma cooptação comercial mesmo, né? Exato. Que não se trata de parabenizar as mulheres, se trata de juntar força nas nossas lutas, inclusive luta por sobrevivência, né? E aí a gente pode até emendar um pouquinho, falar do feminicídio, mas vamos deixar a Esther comentar alguma coisa. Fica à vontade, professora. Eu estava falando com a Andréia, né, que na realidade esse momento que a gente está vivendo aqui abre muito espaço para a gente falar desse contexto, né, desse biênio pandêmico, né, ou seja, a gente ficou aí, bem dizer, 2 anos, né, nessa situação, e isso acarretou, assim, da vida das mulheres uma situação bastante difícil, né? Porque, assim, por um lado, né, ou seja, essa dimensão do isolamento doméstico fez com que aumentasse realmente, assim, o número da violência doméstica em toda a América Latina, né? Então, assim, os números do Brasil que a gente tem é de que aproximadamente 25%, quase 25% das mulheres acima de 16 anos, elas sofreram violência e agressão nos últimos 12 meses. Ou seja, isso significa 1 em 4 mulheres que
né, diante do que é o tamanho da população brasileira, dá em torno de 17 milhões de mulheres. É muita gente sofrendo violência, né, e uma violência que muitas vezes é acolhida pelo Estado, né, porque o Estado é o Estado machista, né? É o Estado patriarcal, o Estado que permite que essa cultura se propague. Né? Exatamente. É um Estado opressor, né, de fato. Porque aí a gente percebe também que nesse período a gente também tem uma dificuldade muito maior de conseguir fazer valer uma série de direitos que já estavam assegurados na Constituição, né, por exemplo, com relação ao aborto legal. Sim. Né? Então a gente tem por parte do governo federal, do atual governo federal, né, algumas medidas a partir de 2020 que começam a dificultar o acesso da mulher a esse direito, né, que já tem décadas e décadas, né, colocados como um direito de fato de realização do aborto legal no caso de estupro ou no caso de risco de vida à mãe, né, e nos casos também de anencefalia, né, ou seja, do caso do feto nascer sem cérebro. E essas situações, elas têm sido cada vez mais difíceis. E isso é uma questão de política pública, né? É uma questão de governo. O governo vai lá e fala, não queremos. Exatamente. Então, assim, o que está por trás disso é, na realidade, uma visão, né, de uma colocação da mulher dentro de um espaço, né, simplesmente como reprodutora, né, e não como um ser humano. Sim. Que tem os seus direitos, que tem, né, a sua garantia, né, de liberdade. Então, e de saúde, direito à saúde, né? Então, isso são coisas bastante difíceis, né, que têm sido colocadas. No caso, assim, né, do feminicídio, os números são aterradores, né? Assim, a gente tem uma situação crescente de mulheres e, no caso, a gente percebe também que a maior parte dessas mulheres que sofrem agressão e que sofrem agressão, que são mortas, são mulheres negras. Né? Então também tem uma situação, são mulheres negras. Sim. E são mulheres de classe baixa. Então tem um recorte de raça e tem um recorte de gênero e também de classe nessa situação. Você falou aqui a questão dos governos, e eu vinha conversando com a Giovana antes a respeito também de quem está nos espaços de poder. Acho que a Giovana quer comentar alguma coisa aí? Exatamente. Logo agora, em plena Semana da Mulher, a gente acaba vendo algumas coisas nas redes sociais, televisão, e aí tem o Mamãe Falei, né? Ele... Arthur Duval, né? Deputado. Exatamente. Com quase 500 mil votos no estado de São Paulo. Quem deveria estar lá lutando, né? Representando o povo, e acaba soltando uma fala machista, infeliz, falando sobre as mulheres na Ucrânia, que são fáceis porque são pobres, e em plena Semana da Mulher, né? Mostrando como ele percebe. Não sei se as professoras querem comentar essa questão do Mamãe Falei. Queria comentar. Fica à vontade, professor. O microfone está sempre aberto. Pode ir. Eu acho que ele não é simplesmente um comentário infeliz. Ele traduz muito do pensamento machista na nossa sociedade, que cultua, inclusive, o estupro, a cultura do estupro, que objetifica a mulher, né? Como a gente vê nas propagandas, por exemplo, de bebida alcoólica, de carro. Né? O corpo da mulher ali sempre exposto, sempre... É colocado como um troféu, sem roupa, quase, como né? um troféu. Ele é desumanizado também, muitas vezes nem a cabeça da pessoa aparece, né? Então a gente tem que prestar atenção nisso. Inclusive, por muitos anos, o próprio Ministério do Turismo do Brasil vendia o Brasil lá fora com cartazes de mulheres nuas ou seminuas. Né? Então, dando a entender aí de um turismo sexual no nosso país. Exatamente. Né? Isso mudou ali nos anos... Né? Isso começou a mudar em meados dos anos 2000. Né? Uma outra perspectiva para o Ministério do Turismo, inclusive combatendo, né, esse tipo de visão machista, né, e misógina sobre as mulheres e a relação com o turismo, que tem a ver com o que esse deputado falou. Né? Na fala desse deputado tem várias camadas. Né? A gente pode pensar
na objetificação da mulher, a gente pode pensar no turismo sexual, a gente pode pensar também no tráfico internacional de mulheres, né, que ficam ainda mais vulneráveis numa situação de guerra, né? A gente está aqui numa fronteira e a gente sabe que o tráfico de mulheres e crianças atravessa as fronteiras, muitas vezes com a permissão das autoridades policiais, através de subornos, enfim, de uma série de redes que alimentam e são alimentadas nesse tipo de exploração, né? E aqui em Foz também queria voltar no assunto do feminicídio, porque em particular faz parte da nossa história na cidade não linda, que foi o assassinato da Martina, né? Que foi um feminicídio na época de carnaval. Então, nessa época de carnaval, quem passou por aquele momento, a gente sempre faz uma reflexão, né? Sempre vem, né, o carnaval como gatilho por aquele episódio muito revoltante, né? Inclusive para linkar com a apresentação, né, com um debate de vocês anterior, também com um problema aí de um racismo religioso, porque foi facilmente imputada a culpa em alguma coisa aí com relação às religiões afro, e depois se mostrou que não era nada disso. Felizmente, naquele caso, a pessoa foi condenada, mas a perda de Martina, ela nos marca, então, para sempre, é irreparável. A perda dela e de tantas outras mulheres, né? No dia a dia. Inclusive, às vezes a gente pensa que a gente indo procurar ajuda, buscar ajuda, a gente vai ser atendida. Muitas vezes a gente não é, na verdade, a maioria das vezes, né? A gente chega numa delegacia, inclusive na delegacia da mulher, já aconteceu comigo até, de chegar numa delegacia da mulher e ainda ter que escutar que a culpa foi minha. E, sabe, como que você chega num lugar que era para ser acolhida e você ainda leva a culpa por uma coisa que você sofreu, né? Então, a gente não tá segura nem onde deveria ter segurança. Isso é muito difícil. Mas é importante lembrar que a Delegacia das Mulheres, ela foi uma conquista também. Sim. Das lutas das mulheres, né? Sim. O CRAM também, né, o Centro de Referência e Assistência às Mulheres, né, também tem uma instituição, né, que tem aqui no município e que a gente pode procurar ajuda, é importante divulgar. Então, se me permite, professora, você falou da questão das conquistas. A Delegacia da Mulher, ou as delegacias, uma conquista, o CRAM, uma conquista, a própria Lei Maria da Penha, né, a lei do feminicídio, que se você olhar pela legislação é avançadíssimo. O problema, às vezes, é o dia a dia, a prática, né? A lei do feminicídio, a questão do próprio Disque 180, né? Sim. Então, assim, tem esses avanços, mas, ao mesmo tempo, há uma cultura. Porque eu estava conversando com a minha companheira sobre a questão do Mamãe Falei, e aí a gente estava debatendo, a gente estava meio que analisando as frases, pegou os áudios, a gente ouvia e ficava analisando. E aí teve uma hora que a gente terminou de conversar e eu falei para ela, olha, vou ser sincero, provavelmente a maioria dos eleitores dele, em especial os homens, não viram muito problema no que ele falou. O que é terrível, né? O que é terrível. Provavelmente. E eu fui até dizendo mais. É bem provável que boa parte dos homens que eu conheço também não viram problema. Estão achando que estão fazendo alarde por conta... Sendo que, assim, ele foi de uma perversidade com pessoas em condição de vulnerabilidade extrema, que são mulheres, que estão numa situação de guerra, etc e tal. Mas, assim, não só isso. Parece que a pessoa que acompanhava ele lá, que também é desse MBL... parece que ele já fazia um turismo sexual que ele chamava de tour blonde, uma coisa assim, que ele já viajava para esses países, para cidades do interior, do leste europeu, mais pobres, para justamente ir atrás de turismo sexual. E aí muita gente se assustou, mas eles também vêm para cá atrás disso. Ou seja, o turismo sexual movimenta o planeta, né? Então eu acho, a partir da minha posição de homem aqui, uma coisa assustadora. Nesse caso do turismo, eu queria lembrar também uma frase dita, né,
pelo presidente, que ocupa assim, o cargo, né, mais alto da nossa república, que ele disse, abre aspas, o Brasil não pode ser o país do turismo gay. Quem quiser vir aqui fazer sexo com uma mulher, fique à vontade. Fecha aspas, né? Isso, e essa frase já tem alguns meses, né? Então tem vários problemas, além da questão da objetificação da mulher, do incentivo ao turismo sexual, também uma homofobia descarada nesta frase, né? Inclusive várias frases do nosso presidente e da sua equipe, né? Eu quero inclusive falar um pouquinho sobre as políticas genocidas do presidente da República, né? E vou pedir para vocês 2 minutos para a gente chamar aqui um rápido intervalo comercial e daqui a pouco a gente volta com mais um bloco para a gente continuar a nossa conversa aqui, tudo bem? Então, gente, agora são 5h58, a gente vai agora para nossa virada da hora aqui na Band FM e daqui a pouco a gente volta com mais Luiz na Band. Tá fazendo agora 34 graus no centro de Foz, não saia daí, a gente volta já já. Você está ouvindo Luiz na Band. As notícias que foram destaque na semana de Foz e região. Convidados especiais, debatendo o que de melhor e mais importante acontece na cidade. É Foz na Band, todos os sábados, das 11 ao meio-dia. A apresentação Fabrício Chianello e Luiz Dutra. É Foz na Band, é Foz do Iguaçu no ar, é você na Band. Foz do Iguaçu agora conta com o Mundo Tech Soluções Tecnológicas. Profissionais de confiança e especializados para fazer a instalação e manutenção do seu portão eletrônico, Wi-Fi, alarmes, redes, cercas eletrificadas, sistema de câmeras de segurança, telefonia, consertos e manutenções de computadores. Tudo em um só lugar com o melhor preço. Mundo Tech Soluções Tecnológicas. Venda e instalação. Peça seu orçamento pelo WhatsApp 45 99955 0194. Visite nosso site mundotecfoz.com.br. Meu rádio tá até quebrado lá, não sai da Band. Ô, Band! A Band FM toca tudo que eu gosto. Na Loja Pé Quente, você encontra enxovais, cama, mesa, banho, roupas em geral, infantil e adulto. Produtos de qualidade e o melhor preço da cidade. Tanto no atacado como no varejo. Fale com o senhor Levindo da Pé Quente e parcele suas compras em até 12 vezes nos cartões. Loja Pé Quente, há mais de 37 anos em Foz. Sempre com qualidade e preço baixo. Na Avenida Jorge Schimmelfeng, 886, Centro. Fone 3523-5572. Que tal tomar aquele cafezinho gostoso, quentinho e com aquele gostinho de feito na hora, a qualquer hora do dia, na sua empresa ou residência? Gostou, né? Então escuta só. A Café e Cia possui 10 anos de experiência na comercialização, aluguel e presta total manutenção em máquinas de café. E tem mais. Na Café e Cia você encontra total assistência ao seu negócio e insumos de alta qualidade, resultando em um café que atende os mais exigentes apreciadores. Café e Cia, a solução em café para sua empresa ou residência. Atendimento na região oeste do Paraná, Paraguai e Argentina. Mais informações, ligue 3522-2144. WhatsApp 45 99104 2144. Siga pelo Instagram @Café e Cia Foz ou acesse o site caféeciafoz.com. Pensa num cara que toda manhã é super amável. A hora do ronco. Pensa num cara que tem história de monte pra contar. Pensa num programa com esse cara e mais um bando de malucos. É a hora do ronco pra animar a sua manhã. De segunda a sexta, aqui na Band FM. Band FM. Não compre impressoras. Nunca foi tão fácil imprimir em casa. Conheça planos especiais para pessoa física da Compo Clinic. Fornecemos as melhores impressoras e multifuncionais do mercado para você fazer as suas impressões, digitalizações e cópias na comodidade do seu lar. Nós cuidamos de tudo: instalação, configuração, manutenção e reposição de cartuchos. Não perca mais tempo. Economize e agende ainda hoje uma visita. Compo Clinic. A boa impressão é a que fica. 3028-0009.
Acesse o portal Acontece na Fronteira e fique por dentro de tudo o que acontece na Tríplice Fronteira, Brasil, Paraguai e Argentina. As principais notícias da nossa região. Cultura, esporte, política, saúde e muito mais. Acesse agora mesmo acontece-na-fronteira.com.br. Siga também pelas nossas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. Acontece na Fronteira. Você muito bem informado. Estamos de volta com Luiz na Band. 6 horas e 2 minutos. Está fazendo 34 graus no centro de Foz. Esse é o Luiz na Band, seu programa aí toda segunda-feira, das 5 da tarde até as 7 da noite aqui na Band FM, a sua rádio do seu jeito. Nosso programa aí hoje trazendo temas importantíssimos e a gente está conversando aqui com a professora André, com a professora Esté, que são professoras da Universidade Federal da Integração Latino-Americana, que está sempre presente aqui no nosso programa, né? Hoje bancada total aqui da Unila. E a gente estava conversando sobre a questão do 8 de março, que é o Dia Internacional da Luta das Mulheres, né? Jô, vai lá. Então, Andréia, né? Eu queria que você explicasse para o pessoal que está ouvindo a gente por que a gente precisa do feminismo, para que a gente precisa dele no nosso dia a dia. Muito boa essa pergunta. Muitas vezes a gente nem percebe, a gente escuta aqui ali, feminismo para quê? Não preciso do feminismo. Mas primeiro, né, se tem uma mulher ouvindo essa notícia, provavelmente ela pode ouvir e tem acesso à internet hoje por causa do feminismo, né? A gente está aqui enquanto trabalhadora na rádio por causa do feminismo. Eu vim dirigindo carro. Até pouco tempo atrás as mulheres não podiam, e até hoje tem países no mundo que as mulheres não podem dirigir carro. Conta no banco, a gente fala de PIX para cá, PIX para lá, mas sequer até os anos 70 uma mulher podia abrir a conta do banco se não fosse tutelada por algum homem, né? Se separar, né? Inclusive se casar. Por livre e espontânea vontade, sem casamentos arranjados, né, sem ser obrigada a se casar. Então, tudo que a gente tem na sociedade, que hoje as mulheres fazem, né, a gente é professora universitária, frequentar uma universidade, primeiro como estudante e depois como docente. Professora. Isso é uma conquista do feminismo. O próprio voto, né? O próprio voto, claro que foi uma bandeira de luta aí na virada do século XIX para o XX, né? Foi agora em fevereiro, foi 90 anos do voto, né? Sim. No Brasil, no voto feminino. 90 anos. O voto feminino, ele começou a ser debatido na década de 30, né? Ainda Getúlio Vargas, mas ele só foi realmente tornado obrigatório na década de 60. Olha só. Então, assim, é extremamente recente, né? As sufragistas brasileiras estavam ali lutando desde os anos 20, né? Se eu não me engano, é 1928 que a gente consegue eleger, pense nisso, uma mulher prefeita no Rio Grande do Norte, né? Então, imagine o que é a dureza de trabalho dessa mulher no meio dos homens e todo o preconceito, né? Na minha área, que é arquitetura e urbanismo, tem uma urbanista, que é a Carmen Portinho, né? Que ela relata, ela como engenheira no início da profissão, relata alguns testes que os colegas fizeram para ela, inclusive trabalhos de risco de vida, né? Mas como ela era alpinista, ela deu conta do trabalho. Olha né? só. Mas sendo testadas nas suas habilidades, coisa que nenhum homem precisa fazer, e a gente tem que fazer isso todos os dias, né? Inclusive no nosso cotidiano, quando a gente fala numa reunião de trabalho, muitas vezes a gente não é ouvida. Aí um homem repete o que a gente acabou de falar e todo mundo acha lindo, maravilhoso, né? Exatamente. Você, como aluna, deve ser difícil também fazer os trabalhos em grupo. Às vezes as mulheres são silenciadas nesses trabalhos em grupo, ou mais
arrastam o piano, fazem o trabalho por todo mundo. Por todo mundo e muitas das vezes nem levam o crédito devido. Isso. Né? Nossa, essa questão dos créditos, então, dá pano pra manga, né? Você sabe que é muito apagada mesmo na história. E vocês estão falando da questão do feminismo, e qual o papel dos homens nesse processo? Olha, excelente pergunta, né? Porque claro que às vezes os homens ficam confusos, né? Porque a luta é das mulheres, né? Então, evidente que os homens não têm que ser protagonistas nessa luta, né? Mas eles são importantes, porque a luta é da sociedade, né? Quando a gente desenha ou pensa, né, numa sociedade livre do machismo, livre do patriarcado, é bom para todo mundo, né? Hoje em dia tem mais de 11 milhões de crianças nesse país que não têm o registro do pai na certidão de nascimento, né? São, né, entre aspas, aí, abortos feitos pelos homens que concebem os filhos e depois não querem mais saber deles para o resto da vida. Isso tem um impacto enorme na criação dessas crianças, né? Enfim, na criação emocional, na segurança, na vida da mãe também, na vida da mãe. Então, assim, a primeira coisa é se reconhecer como uma pessoa que no seu cotidiano pode estar tendo atitudes machistas, né? Começar a se permitir se reprogramar, porque é saudável para todo mundo, né? Existem alguns grupos de trabalho, né, que dão atenção aos homens autores de violência contra a mulher. É obrigatório pela Lei Maria da Penha, e é muito bom que seja assim, que esses homens passem por rodas de conversa, por oficinas, né, para entender todo o processo, né? Eu tenho uma colega que me relatou, ela coordena um desses gênero de trabalho, relatou que os homens demoram às vezes 4, 5 sessões, né, coletivas, das dinâmicas em grupo com outros homens, para entender que aquilo que ele fez é violência. Porque eles chegam achando que foram injustiçados pela Lei Maria da Penha. Né? Então é uma cultura da violência que também é muito triste para o homem, que tem que provar uma masculinidade que a gente já sabe que é tóxica, né? Que é o que a gente está falando hoje em dia. Isso também interfere na segurança, né, do crescimento saudável dos meninos, um crescimento belicoso também, competitivo, destrutivo e bélico. A gente está falando da guerra. Exatamente. Né? A guerra dos homens, gênero, né? A guerra é dos homens. A guerra é dos homens. Eu diria, Luiz, que na realidade, assim, você citou, né, há pouco, que muitos homens que você conhece não viram problema nenhum na fala do Arthur Duval. Eu acho que aí tem um momento de atuação, sabe? Sim. Nesses círculos também que são exclusivos, às vezes, dos homens, e que há uma proteção. Há uma lógica há um silenciamento, consentimento. Exatamente. E é uma proteção. É uma proteção àquela noção de que a mulher é um objeto a ser dominado, né? A ser usurpado, e que existe essa conivência, esse silenciamento, que é uma proteção dos amigos, da família, né? Enfim, de toda a sociedade. Então, acho que há um papel fundamental, eu diria, que não é de protagonismo, mas ele é fundamental, que é junto com os coletivos masculinos, né? De atuação, muitas vezes mais subjetiva, mais direta, na conversa, no diálogo ali. Sim. Mas que são poderosos para desconstruir essa cultura. Os grupos de WhatsApp que só tem homens em si são lugares inóspitos para seres humanos. Sim, assim, eu ia comentar sobre isso. Um pouco sobre isso que você falou. Que às vezes os homens estão em grupos, né? E aí que surge uma fala machista, e aí se você se cala, você está consentindo, você está concordando. Então, por que você não começa por aí a fazer a diferença, né? Em dar um toque assim, o que você falou foi machista, hein? Nada a ver essa sua fala, vamos
mudar o disco, porque... Não ri da piada, sexista, exatamente. Da piada e levantar da mesa, homofóbica, sabe? Levantar da levantar mesa. E se retirar. E se retirar, porque às vezes quando você se mantém na mesa, você tem ali mais um, né? Sim. Então, muitas vezes é cortar a relação, se não há possibilidade de mudança. Mas né? eu vejo uma dificuldade muito grande, professoras e Jô, para nós homens, porque nós temos na presidência da República o exemplar mais pedagógico desse comportamento que a gente está dizendo aqui que é inadequado. O presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, e seus filhos, né? Ele não está sozinho nessa empreitada, seus ministros, seus apoiadores mais ferrenhos e os apoiadores mais que ficam mais quietinhos, mas que pensam muito parecido com ele, representam essa que eu costumo classificar como o homem médio brasileiro no poder, assim, né? E ele abre a boca para soltar atrocidades. Por exemplo, quando ele fala que é contra que as mulheres recebam os salários iguais aos dos homens para fazer o mesmo trabalho, dizendo que as empresas teriam prejuízo porque as mulheres prejudicam mais a empresa. Que as mulheres engravidam e tudo mais. Pois é. Então, assim, ele é um exemplar. Eu não sei como vocês enxergam a presença do presidente da República onde está, no Palácio do Planalto. É importante lembrar, né, Luiz, que a gente saiu às ruas. A gente estava no Ele Não. Aqui em Foz do Iguaçu foram mais de 2.000 mulheres para as ruas em setembro de 2018, né, informando a população que a gente já sabia justamente das questões relacionadas a gênero, implicadas, né, numa eleição do atual presidente. Ele não escondeu, exatamente. Sempre foi escancarado. Sim. E aí a gente também ouvia que era só brincadeira, que isso é só piada. Que é performance. Aí voltando para aquela tua pergunta sobre os homens, o que os homens podem fazer, é começar a entender, né? Você está aqui ouvindo atentamente, acho que é uma figura para fazer isso aí nos teus círculos, que nunca é só brincadeira, que nunca é só uma performance, que nunca é só uma piada. E aí eu realmente tenho esperança que a gente vai mudar, né, o quadro do país com relação a essas pessoas que estão atualmente no governo, né? Vamos mudar, inclusive, em termos de continuar as manifestações. Amanhã a gente vai ter a marcha das mulheres aqui em Foz, que vai trazer para a pauta, né? Mais uma vez, de alguma maneira, porque ele não... Inclusive, a gente está nessa semana de ações. Agora há pouco começou, assim que meio, uma panfletagem no terminal de transporte urbano. Não sei se vocês querem comentar como é que tá a agenda, se vai ter marcha, se não vai ter. Vai ter marcha, vai ser amanhã, terça-feira, dia 8, no próprio dia, né, Internacional da Luta das Mulheres. A gente vai estar concentrando os coletivos, enfim, são todas e todos convidados a partir das 5 horas da tarde, em frente ao Bosque Guarani, atrás do terminal, né? E a partir das 6 horas da tarde nós vamos sair em marcha e vamos até a Praça da Paz, onde vai haver ali algumas atividades culturais, inclusive uma peça teatral que vai tratar sobre o tema do tráfico de mulheres aqui na fronteira, né? A Andréia estava comentando, muito importante, um trabalho muito bonito de um grupo de jovens, né? Vai ter também, acompanhando a marcha, uma bicicletada que vai sair lá da Vila A e vai acompanhar a marcha, uma bicicletada bastante grande. Então, assim, tem um grupo grande de coletivos, né, da cidade, que envolve aí os sindicatos, a PP Sindicato, o Sinti-Oeste, a Cesunila. Também tem o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, né, a União Brasileira de Mulheres, enfim, partidos. Sim. Então temos aí um grupo grande de pessoas e estamos convidando a população, né? A gente saiu nas ruas para panfletar já na sexta, no sábado, no domingo, hoje, para chamar a população, porque de fato, né, a gente viu nesse período da pandemia, né, o quanto que o trabalho doméstico ele é estruturante da sociedade. Né? E essa discussão ficar simplesmente a cargo da mulher, né, é uma maneira de você perenizar toda essa opressão
que a sociedade coloca nas nossas costas, né? Então, é fundamental que mulheres, homens, jovens, velhos, todos participem desse debate, porque ele fala da vida em coletivo, da vida em sociedade, né? E da identificação de fato que somos seres humanos, né? Esse o cerne da questão, né? Com relação à luta das mulheres. Lembrando, né, que a gente vai fazer a manifestação com todos os protocolos de biossegurança, distanciamento, levar o álcool gel, né, a máscara, para a gente garantir aí a segurança biosanitária com relação à pandemia de Covid-19. Que continua. Que continua, exatamente. Bom, quero agradecer a presença de vocês duas, professora Esté, professor André, dizer que os microfones do meu programa estão sempre abertos. Venham, tragam pautas, tragam pessoas, tragam estudantes, tragam outros professores, tragam lutas, porque nosso papel é amplificar a voz das pessoas que estão gritando por uma cidade melhor, por um país melhor e principalmente por mais direitos numa sociedade mais justa, mais igualitária e que a gente possa viver em paz, em fraternidade e sem esses obstáculos, como é esse presidente da República, que estão na nossa frente, mas que a gente vai passar com toda certeza. Muito obrigado. Sim. Obrigada, Luiz. Se vocês quiserem dar uma última palavrinha, nós temos 33 segundos. Eu queria falar rapidinho, só que nesse momento agora está acontecendo o debate sobre o filme Até o Fim, um filme brasileiro de 2020, premiado, que está acontecendo no canal do Cine Latino, Cineclube Cine Latino, uma parceria com a Cesunila. Então, está presente a atriz do filme, a Jenny Miller, que é uma baiana incrível, uma atriz maravilhosa, duas professoras, então estão todas convidadas e convidados para participar desse debate acontecendo no canal do YouTube do Cineclube Cine Latino. Muito obrigado. E amanhã a gente te encontra, com certeza, na marcha, você e a eu Júlia, né? Lá, Giovana. Eu estarei lá levantando a minha bandeira com o meu coletivo, representando tudo que eu carrego aí no feminismo negro. E é isso. É isso. Gente, muito obrigado pela participação. A gente vai agora para um rápido intervalo comercial e daqui a pouco a gente volta com mais Luiz na Band. Não saia daqui, não saia daí. Nós temos ainda a advogada Mariana Chantz, que fala sobre os nossos direitos, os nossos deveres, e temos também a participação da organização, né? Deixa eu pegar o nome aqui, do evento Mulheres do Fim do Mundo, que acontece nesse final de semana aqui em Foz do Iguaçu. A gente volta já já.